Ai, 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 ai. Já de imediato, nobre colega Estela Balardim. Vereador Questão de D'Ambrosio. ordem, presidente. Só um minutinho. Pois não, vereador Bortola. Bah, Bortola. Artigo 104, solicitando a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Pois não, em votação, solicito aos vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereadora Sandra vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malmon vota sim. Voto sim, presidente. Zé Voto sim, D'Ambrosio, da presidente. Zona Norte, vota D'Ambrosio sim, senhor vota presidente. sim. Daniel vota sim. Marisol vota sim. A senhora peça no microfone. Libardi vota sim. Ter caçar a palavra mesmo. Em encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovada por unanimidade dos vereadores e vereadoras presentes no plenário, com a ausência do vereador Aldonei, vereador Caleb, vereador Edson da Rosa, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri e Sandro Fantinel. Segue da tribuna em grande expediente vereador José D'Ambrosio, Senhor presidente, nobres colegas, com a parte para... Não era? quero de imediato, então, ceder a parte a Estela Balardim. Uma parte também, vereador, por favor. Desculpa, vereador, lhe atrapalhar, mas é só porque eu queria acrescentar no tema que estava sendo debatido. A gente falar das pessoas que estão em situação de rua é um assunto de uma complexidade gigantesca. E ele é complexo, inclusive, pela necessidade de nós olharmos para essa situação de forma intersetorial, entendendo que a gente precisa reestabelecer vínculos familiares juntamente com essas pessoas, que a gente precisa ter uma política de habitação digna, que a gente precisa ter uma política de ingresso ao mercado de trabalho. E, para mim, um dos pontos mais centrais é saber da importância da intersetorialidade estar ligada à questão da saúde. Porque muitas vezes se expressa até de forma preconceituosa a questão da adicção, a questão do vício em álcool e drogas, mas a gente precisa olhar para essa questão como uma questão de saúde pública. Porque quando a gente tem uma pessoa adicta, a gente tem uma pessoa doente. Então, essa pessoa não precisa dos nossos julgamentos. Essa pessoa precisa do auxílio do poder público para conseguir sair daquela situação. Quero também citar, o vereador Cláudio faz muito isso, que é citar músicas, né? Eu quero trazer uma música aqui que fala que a gente ensina pescaria, mas esquece que as pessoas não têm linha nem anzol. Então, essa questão do merecer, do querer, vai muito além do querer. Porque a gente precisa, além de ensinar essa pessoa, garantir que ela tenha as estruturas necessárias para sair dessa situação. Então, é isso que eu quero deixar aqui pontuado. Muito obrigada. Obrigado, querida. Marisol Santos. Tomara que o senhor consiga entrar no seu tema logo na sequência, mas eu prometo ser breve. Eu só queria fazer uma referência à presença aqui e à fala do nosso secretário de esporte. Que legal que a Dória te vê aqui de novo também falando na tribuna e falando sobre algo tão importante, que é a meia maratona de Caxias, que já realiza, né, tantas edições. Então, parabenizar a todos pela organização. O kit está lindíssimo. Eu, esse ano, não participo correndo, mas participo ajudando também a trabalhar. Vai fazer, o capitão Ramon está pedindo que eu fale, que ele vai fazer 21, parabéns, vamos estar lá para entregar a medalha para o senhor, enfim. Mas para parabenizar cada um e entendendo só que a meia maratona é mais do que uma corrida em si, vereador D'Ambrosio. Ela é toda uma preocupação com as pessoas no pré-prova, no pós-prova, na alegria, no encontro, na saúde, no autocuidado. Hoje, inclusive, hoje, é o dia do corredor de rua. E foi uma lei instituída pelo seu colega de partido, Gemerson Hoffmann, pelo Tequila. Então, quero parabenizar e dizer que hoje, inclusive, há uma palestra com uma cardiologista, para falar sobre os cuidados também. Então, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E não querendo me gabar, mas em 1981 eu venci a Rústica da Saúde, 7.000 metros. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu entrar no meu grande expediente. Primeiro quero agradecer. Se puder, feche a porta ali, por favor, gente.
Quero agradecer muito os vereadores que estiveram ontem, os secretários, os servidores, a comunidade, na audiência pública que tivemos da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Bom, nós conseguimos duas unanimidades. Primeira, que baixar impostos aumenta a arrecadação. E o município tem feito isso, né? De 4 para 2 em vários segmentos, suporte à informática, movimentação de passageiros, pesquisa, desenvolvimento de sistemas, vários. E de 4 para 3 em rede hoteleira, cultura, esporte. Enfim, nós, com tanto aumento de serviços, e reiterei antes na minha fala que nós acolhemos sempre bem os imigrantes, a prova está aqueles que vendiam na praça e que hoje estão bem colocados. Bom, uma das formas de nós aumentarmos a arrecadação é a 6810, que é uma lei de compensações que nós estamos aguardando que venha para essa casa. A outra, que é unanimidade, é a regularização fundiária. E aí, quero saudar muito o Bressan pelo belo trabalho, que não tem hora para nada e que tem se esforçado muito. Agora, os serviços, lá no Balardim, na Filomena Rec, no Recanto das Cascatas, no Carmelo, no Vênedo, os serviços sempre foram atendidos. E por que eu fiz essa breve fala? Porque eu quero falar dos lixões da nossa cidade. Eu quero muito que sejam entregues os 400 títulos no Centenário 2. Porque eu tenho certeza que é justo e eles querem pagar o IPTU. E no IPTU está incluído a taxa de coleta de lixo. Então, hoje temos reunião, o nosso presidente Libardi, da Comissão do Meio Ambiente, quer estar presente. Nobres colegas, nossa cidade produz por dia mais de 400 toneladas de lixo. Peço a parte quando possível. 24 viagens lá no aterro por dia. Nós precisamos ampliar o aterro. Vem aí uma concessão, enfim, no mínimo mais 2 hectares. Nós temos 12 recicladoras, mais 2 apoiadoras, e quantas em casa que as pessoas reciclam? Lixo não é uma preocupação só da Codeca. Lixo é uma preocupação de todos. E o que eu estou mostrando aqui no telão para os senhores, que quando eu estava no Executivo, fizemos um mapeamento de todos os acessos da cidade. Pois os acessos da nossa cidade, quase todos estão assim. Então, eu não estou usando aqui o espaço para achar culpado agora. Permite uma parte? Travessão Leopoldina. Atílio Citon. É o pior lixão que existe, é o Atílio Citon, que é o Santo Antônio que liga a BR-116. É o pior de todos. A Olímpio Zuzinha, ali no Alto da Maestra. Colina do Sol, que liga a RS-122. Ali, depois da Scania, que liga o Vinhedos. Francisco Tissotti, ali na Ponte Seca. São Giacomo, ali no São Giacomo. Libra Risso, que liga o São Caetano ao Nossa Senhora das Graças. Santo Bortolini. Bela Vista, que liga o Planalto, né? Alfredo Fedrice, lá no Jardim Embaixador. Raquel Grassotin. Eduardo Bosa, onde vai ser construída uma escola infantil, tem um lixão, no bairro Pioneiro. Alberto Arpino, lá no muro do aeroporto, fizemos todo o recolhimento com a SEMA, com os CCs, dali 3 dias estava igual. Quinto Slomp, que liga Parque das Rosas até a Forqueta, nobre colega Sandra. Então nós estamos com os acessos à cidade em lixões. Mas de quem é a culpa? De quem é a culpa?
Permite uma parte. Não é prefeito, Me permite uma parte, se possível. não é secretário, é de todos nós. Todos nós. Educação ambiental nas escolas, recicladoras clandestinas, catadores. E isso nós precisamos resolver, porque fica Uma parte, bonito vereador. chegar na cidade, um acesso para um bairro com lixões. E eu, fazendo parte da Comissão do Meio Ambiente, quero mostrar para os senhores da força-tarefa que nós estamos trabalhando com o Executivo, e a primeira ação será dia 18/10. E a gente vem se reunindo há tempo, desde quando estava no Executivo. Agora nós vamos fazer a primeira ação. A primeira ação. Eu vou passar os apartes, depois eu gostaria de informar para os senhores de como será essa primeira ação do Executivo com a Câmara de Vereadores, com as lideranças comunitárias, com os recicladores, Uma parte, vereador. para achar uma saída para os nossos lixões da cidade. A primeira parte foi o Caleb Garbim. O senhor não quer pedir uma declaração de líder, vereador D'Ambrosio? Tem 30 segundos só. Uma declaração de líder da bancada do PSB, meu líder, Wagner Petrini. Aqui vai dar um monte de parte, né? Segue em declaração de líder, meu líder. Obrigado. No momento oportuno, declaração de líder bancado do PSB, vereador Uma parte, D'Ambrosio vereador. segue na tribuna. Depois uma Vereador parte também, se D'Ambrosio, possível. sua fala é muito oportuna, é um tema que eu venho tratando desde o início dessa legislatura. Inclusive, uma das ruas que o senhor mencionou aí, algumas das ruas, mas em específico a Libera-Risso, já estive lá e a situação é caótica, né? Que é justamente o que liga a Nossa Senhora das Graças ao São Caetano. Rua que por muitos anos eu percorri lá a pé, voltando da escola lá do Teotônio Vilela, onde estudei. E eu quero deixar os cumprimentos aqui ao secretário Rodrigo Weber, que está resolvendo um problema que nós temos, um desses mais de 1000 lixões, que é ali na esquina da Eugênio Nicolete com a Cantídio Ribeiro Lima, na frente do Ginásio parte, Municipal vereador de Iniciação ao Esporte, que fica ali no São Caetano. Problema seríssimo, tem uma área pública ali que inclusive foi construído uma patente ali pelos moradores, está desativada em cima da calçada, e a moradora do lado, de maneira muito generosa, ela cuida daquele terreno, plantando árvores ali, enfim, mas é uma área pública. Então, conversando com ela, nós já acertamos isso com o presidente, vice-presidente do bairro, para colocar um container ali e resolver esse problema. Agora, nós temos que trabalhar na raiz do problema, vereador D'Ambrosio, e o senhor trouxe aqui a questão da educação. Esse assunto da educação precisa voltar para as escolas de maneira urgente, conscientizar as crianças. Porque eu lembro de uma época onde as crianças tinham a certeza, né, de que o lixo seco, por exemplo, ia no seletivo, e o lixo molhado ou o papel que estava sujo tinha sido utilizado e ia por orgânico. Era simples de fazer a separação. E hoje, infelizmente, nós temos aí famílias, pessoas com 30, 40, 50 anos que colocam tudo junto, lixo. E isso vai impactar lá na reciclagem, vai impactar lá no Rincão das Flores, lá no aterro, onde o senhor bem pontuou, mais de 20 caminhões por dia são levados de lixo. Sim. Então a gente tem que mexer e certamente é uma pauta que eu quero me somar ao senhor aí. Que bom tê-lo para tratar desse assunto aqui nessa casa. Obrigado. Eu vou passar os apartes, eu gostaria que respeitasse os 2 minutos do regimento para que a gente consiga dar parte para todos. O próximo, capitão. Vereador Zé D'Ambrosio, parabéns por ter trazido esse tema. Vereador, eu morei em 12 municípios. O único município que realiza a separação de lixo é Caxias do Sul. Tanto que já foi até matéria no Fantástico, acho que em 2008, salvo engano. O que acontece com esses lixões? Eu vou dizer para o senhor a impressão que eu tenho. Eu precisei recolher um guarda-roupa na minha casa. Eu liguei para a Codeca e o que eles faziam? Eles agendavam uma busca. Eu estou esperando até hoje essa busca. Só que as pessoas, em geral, vão aguardar 3 semanas na sua casa para esperar, para buscar esse guarda-roupa? Eu creio que não. E elas acabam jogando no local mais próximo, porque a pessoa ela só quer se livrar do lixo o mais rápido possível. O que eu sugeriria e que já deu certo em outros municípios? Exemplo, Florianópolis. Nesses locais de lixões, a prefeitura já deixava uma carreta lá e dizia o seguinte: população, vocês querem jogar o lixo? Joguem tudo nessa carreta que a gente vai recolher. É uma maneira mais fácil e você não deixa se proliferar roedores ou outros insetos. Seria essa ideia. Obrigado. Bom, isso, no entendimento dessas secretarias, é oficializar os lixões. Não funciona. Tá? Porque sempre quando foi colocado caliça, o cidadão do outro lado que vai cruzar por ali, bom, vou jogar ali porque ali tem uma caliça esperando. Próximo,
Daiane Mello. Vereador D'Ambrosio, parabéns pelo assunto. Eu também acredito que eu até falo que a caliça ela não resolve, porque daqui a pouco tá virado. Olha lá na entrada lá do Canyon, como é que tá? Com uma caliça lá. Ali na subida do Fátima também. A questão da Jacob Suzin, que é a entrada ali pela RS 122 em direção ao Colina do Sol. Problema histórico ali. Ali vai resolver o quê? Depois que a limpeza acontece, uma câmera de monitoramento. Porque é somente assim. Porque não são as pessoas moradoras ao redor que jogam o lixo ali. Ali, infelizmente, são o pessoal das reciclagens irregulares, né? Que acabam pegando lixo em outros locais da cidade e o que não serve para eles, eles acabam jogando ali. Então, ali, em diversos locais, eu sou a favor da Câmara de monitoramento para essa questão. Mas parabenizar as ações da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com vocês, que a gente sabe que o secretário Boniatti falou na última reunião com o presidente da nossa comissão, ali o Libardi, com o vereador Libardi, sobre a questão desse trabalho em conjunto, intersetorial, que precisa ser resolvido. Em outros locais da cidade, sem ser esses lixões históricos, a nossa sugestão é que seja feita alguma questão de jardinagem ou horta comunitária, que eu sei que o senhor também é defensor dessa ideia. Era isso, obrigado pela parte. Sempre assim, né? Nunca são os moradores, mas são também os moradores. Então é complicado. Quem mais? Iago Morante, por favor. Bem rapidinho, parabéns pelo tema. Até também acho que não funcionaria, talvez, a questão ali que o vereador Capitão falou, porque muitos terrenos são particulares e as pessoas, às vezes, não querem nada no terreno delas, né? Já ocorreu como lá no Diamantino, eu conheço um caso. Aqui tem um vídeo que a prefeitura colocou no Instagram ali, não bloqueia porque as câmeras da Prefa estão on. Eu gostei desse vídeo mostrando uma pessoa em cima de um carro circulando na região central. Na época que eu tive um problema com um descarte irregular ali próximo da perimetral, na rótula, tinha um terreno ali onde era feito isso. Na época, o então João Ex era secretário da SEMA. Ele foi lá, colocou câmeras, instalou e depois ele divulgou essas imagens no Instagram, tanto da SEMA, da prefeitura, na época eu não lembro. E isso inibiu muito as pessoas de deixar e fazer esse descarte irregular. Então, se o secretário fizer assim, talvez vai ajudar bastante. Muito obrigado, D'Ambrosio, pelo tempo. Obrigado. Sandra, por favor. Bom, vereador, ontem à noite nós estávamos reunidos na comunidade de São Valentim com o pessoal da Codeca, justamente para a gente falar sobre a coleta de lixo no interior. E uma das reclamações que a gente teve lá na noite de ontem foi que os agricultores, o pessoal do interior, eles organizam o lixo. Porém, muitas pessoas atiram o lixo em qualquer lugar. É a exemplo da rua Quinto Slompe, que desde o seu início até o seu fim, de toda a sua extensão, é um lixão. Mas a gente também precisa ter a Codeca conosco, conscientizando crianças, até a população em geral, mas também a gente precisa fazer a nossa parte. A gente percebe que pessoas da cidade, que têm a coleta mecanizada, vêm para o interior para fazer o descarte do lixo. Então, conscientização e educação junto com o trabalho do poder público. Muito obrigada. Bom, nós perdemos em torno de 50 toneladas dia de seletivo enterrado lá no aterro. E, com certeza, com essa concessão que vamos ter nos próximos anos, isso será reaproveitado. Eu quero falar do programa de combate ao descarte irregular dia 18/10. É o primeiro. Quero valorizar o trabalho da SEMA, especialmente do Boniatti, Ângelo, Fernando, Valdecir, lá da Codeca, Relações Comunitárias. Eu quero valorizar a Secretaria de Segurança, porque todos estaremos, primeiro, com bota fora. Porque a Codeca precisa reestruturar o bota fora. Se possível, uma parte, o vereador D'Ambrosio. Nós precisamos que o bota fora seja, por região, no mínimo uma vez por mês. Então, precisamos buscar estrutura para o bota fora. Então, vai ter o bota fora lá. Não sei quantos caminhões. Vamos mapear com a Codeca o caminho, linha do ônibus, para que as pessoas descartem. Depois, limpar o lixão. Câmeras, multa, recolher veículos. Tudo isso com trânsito, com Secretaria de Segurança, para que a gente consiga resolver. Seu a parte, presidente. Obrigado. Primeiro, parabenizar o senhor pelo tema. E quero citar uma coisa lá do Cidade Nova, onde eu moro nesse momento. Um catador na frente de casa,
ele passou e me disse o seguinte, ele disse, olha, vereador, eu sobrevivo catando, e eu já para brigar, ver se ele ia deixar a lixeira esculhambada. Ele recolhendo um determinado tipo de plástico, ele disse, o lixo aqui me garante o sustento da minha casa, da minha família. Então, o que eu quero dizer, vereador, que também cabe uma ação conjunta das secretarias, cadastrar esses catadores, muitos que fazem um serviço bom, quando a Codeca não consegue passar lá e pegar o seletivo, e se sustentam. E, ao mesmo tempo, todas essas iniciativas, o senhor conhece bem ali, na frente da Escolinha de Educação Infantil do Reolon, atrás do Machado de Assis, do lado do Tega, um lixão ali. Tem que fazer um canteiro de flor, tem que falar com aquela comunidade, educação ambiental, fiscalização, porque senão a prefeitura não dá conta e a Codeca também. E, por fim, bota fora. Tem que ter bota fora, sou signatário a sua reivindicação, porque tem pouco, né? Eu não tenho ouvido falar muito de bota fora, a cidade precisa. 30 segundos, presidente da comissão. Para poder encerrar. Obrigado pela gentileza, vereador Zé D'Ambrosio, em especial pela divulgação, relembrando, então, no nosso evento hoje às 5 da tarde, que o senhor já tratou da Comissão do Meio Ambiente, e deixar a minha preocupação que, com a cedência do aterro, saem 12 milhões dos cofres da Codeca, Zé D'Ambrosio. Nós temos que pensar sobre isso também. Obrigado. Bom, então, a ação, 18/10, com o AB, com os presidentes de bairro da região, mapeamento do Botafora, recolhimento do lixo que está lá na ligação da Jacob Suzin com o Altos da Maestra, Olímpio Suzin, perdão. Câmeras, se não tem que locar. Se não tem que locar. E nós faremos, então, depois em outros bairros também. Então, é o caminho. União de todas as secretarias, da comunidade e multa para quem descarta lixo irregular. Era isso, senhor presidente. Obrigado.